E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as duas leis de Kirchhoff, tá? A gente vai trabalhar, antes de continuar com o circuito, porque é importantíssimo que a gente veja e entenda essas duas leis para conseguir desenvolver a matéria de circuitos, tá joia? A gente vai trabalhar com as duas leis de Kirchhoff. Primeira e segunda lei de Kirchhoff. Primeira lei de Kirchhoff, ela é chamada também de lei das correntes. A gente já vai voltar para dentro dos circuitos. Vou aproximar aqui, tá ok? Lei das correntes. Onde que é aplicada essa lei? A lei das correntes, ela é aplicada em circuitos em paralelo e, obviamente, no misto, porque dentro do misto existem partes do circuito em paralelo. Por que é aplicada em circuitos paralelos, em circuito misto, e não é aplicada no circuito em série? Porque o circuito em série só tem um valor de corrente, então ele não tem alterações de corrente, tá? Um exemplo mais básico da aplicação da lei de Kirchhoff. Vou colocar um circuitinho aqui com dois resistores R1 e R2 em paralelo. O que a primeira lei de Kirchhoff fala pra gente? A lei de Kirchhoff fala que vai sair, se tem uma tensão aqui, nesse meu circuito, vai sair um valor de corrente para circular nesse circuito. Então, vem o valor de corrente e ele vai encontrar um nó. O que é um nó? É uma junção de opções de caminho para essa corrente ir. Aqui, até então, ela só tem uma opção de caminho. Quando ela chega no nó, ela vai ter, nesse caso, duas opções. E o que vai acontecer com a corrente? Ela não escolhe. Uma parte dela vai para um caminho e outra parte vai para outro. Então, eu vou ter uma corrente que vai vir aqui para passar em cima desse resistor 1 e vou ter um outro valor de corrente, uma outra quantidade de corrente que vai continuar seguindo para passar em cima do resistor 2. Continuando, dando continuidade aqui ao circuito, ó, essas duas correntes vão vir e aqui existe um outro nó. E o que vai acontecer nesse nó? Essas correntes elas vão se juntar novamente e retornar para a fonte com o mesmo valor de corrente, tá ok? Então, aqui a corrente é dividida em I1 e I2 e aqui no final a gente junta ela de novo, I1 mais I2, para voltar a ser o valor de corrente total. O que fala, então, a lei das correntes pra gente? Que a soma das correntes que chega em um nó é igual à soma das correntes que sai desse nó, que sai do nó. Então, o valor de corrente, ele vai sair, vai chegar num nó, vai se dividir, e no próximo nó vai se juntar de novo para retornar com o mesmo valor para a fonte. É esse o significado da primeira lei de Kirchhoff. E, para completar, do mesmo jeito que a gente tem a análise das correntes, a gente também tem a análise das tensões. E isso a gente vai fazer dentro da segunda lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff é também conhecida como lei das tensões. Essa lei das tensões a gente vai encontrar no circuito série ou dentro do circuito misto, nas partes que ele apresentar um circuito em série. Esquece a primeira lei agora, vamos focar na segunda lei. Vou desenhar o circuito da forma mais simples. Resistor 1, circuito em série, resistor 2. O que a segunda lei fala pra gente? Vai ter um determinado valor de tensão aplicado aqui na fonte. Vou chamar de tensão total. Dentro de um circuito em série, esse valor de tensão total vai ser dividido. Uma parte dele vai ficar em cima do resistor 1
e uma parte dele vai ficar em cima do resistor 2. Então, se eu somar a tensão que está em cima do resistor 2 com a tensão que está em cima do resistor 1, eu consigo chegar no valor de tensão total dessa fonte. Tá? Então, a corrente total, a tensão total, ela vai ser o valor da tensão 1 mais o valor da tensão 2. O que vai falar pra gente essa lei? Que é a soma das quedas de tensão em um circuito é igual à tensão da fonte. Tá? Então, é muito importante a gente separar as duas. A primeira lei das correntes é aplicada para resistores que se apresentam em paralelo, que é a soma das correntes é igual à corrente da fonte. Segunda lei de Kirchhoff, lei das tensões, circuito série, a soma das tensões é igual à tensão da fonte. E isso, gente, não tem como confundir, porque dentro de um circuito em série, a corrente que sai é a mesma que volta, ela não divide. Então, não tem como eu fazer soma de corrente aqui, eu tenho que fazer soma de tensão. A mesma coisa acontece na parte em paralelo. Lembra do maisinho e menos? Ó? Isso daqui é a tensão da fonte. O que está chegando aqui nesse resistor? O mais, não tem nada no caminho dele, ó. E o menos, então ele está recebendo a mesma tensão da fonte. O que vai estar chegando no último? Não tem nada no caminho também. O mais e o menos, ele também está recebendo a tensão da fonte. Então, não tem como eu relacionar tensões aqui, a tensão é toda igual, eu tenho que relacionar correntes. Só mais um detalhe, se os valores de resistência forem iguais, é o único caso onde a corrente vai dividir igual para os dois lados. Então, por exemplo, se eu tenho esses dois resistores com o mesmo valor e falo para vocês que esse I vale 10 amperes, tem 5 amperes aqui e 5 de cá, só se o valor dos dois resistores for igual. E a mesma coisa no circuito em série, na lei das tensões. Se eu tenho uma tensão aplicada aqui de 200 volts e falar para você que R1 e R2 são iguais, um recebe 100 volts, o outro recebe 100 volts, só nesse caso. Se o valor de resistência for diferente, eles não vão receber meio a meio, tá ok? Então, a próxima aula eu vou trazer uns circuitos para vocês, a montagem de circuito série, paralelo e misto, para a gente fazer a análise dessas leis, para ficar mais bem gravado na cabecinha de vocês, ok? Então, vou deixar de novo o endereço do nosso Instagram. Quem tiver exercício, tiver com dúvida de resolver, quiser mandar lá pra gente, vou estar montando videoaulas extras de exercício, tá ok? O nosso Instagram tá Aulas da Carol Borges. Pode mandar por lá, porque o nosso contato por lá, responder, resolver dúvida, fica bem mais fácil. Muito obrigada e até a próxima aula.